Há pouco tempo a gente gravou um vídeo sobre as desvantagens de vir ilegal ou irregular para Portugal. Sim. Mas a gente agora vai te falar aí maneiras que são as mais comuns de vir legalmente morar aqui. Bom, antes disso, você não pode deixar de dar um like nesse vídeo, gostar, aquele famosinho coraçãozinho ali, né? Não é coraçãozinho, Não. coraçãozinho no Instagram. Não é... Mas não tem uma vez que você acerta. Tá bem. Olha, eu vou pedir para que vocês sigam também as redes sociais, gente. E olha, só para aviso que tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui agora e não está inscrito no nosso Não canal. recebe Acredita as nisso? notificações, tá perdendo. Então é isso. Vamos lá. Deixe seu joinha aí, seja membro do nosso canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. A gente vai falar aqui para vocês maneiras, as mais comuns de virem legalizados, né? Dos brasileiros virem legalizados para Portugal. Claro que existem maneiras que são mais fáceis, como por exemplo conseguindo um visto de trabalho. É uma maneira muito bacana, mas um visto de trabalho é uma coisa mais difícil de se conseguir, né? Facilita muito a vida, mas não é tão comum. Então... Você acredita que tem muita gente que acha que para vir para Portugal é só pegar um avião e vir para cá e tentar? Sendo que muita gente poderia ter vindo ou pode vir de uma forma realmente regular, certa, correta. Tem opções. Você pode se enquadrar, gente. Fica ligado que você pode se enquadrar em muitas situações. A primeira coisa é avaliar se você não tem direito aqui. É uma cidadania portuguesa. Como é que consegue uma cidadania portuguesa? Sendo filho, sendo neto, sendo cônjuge de um português ou, de maneira indireta, sendo bisneto. Como é que é sendo bisneto? Eu não posso tirar a cidadania direto pelo meu bisavô, mas se o meu pai ou o meu avô tirarem, aí depois eles podem passar para mim. Um visto, por exemplo, aí tá tudo bem, é um pouco mais difícil, né? Você tem um investimento bem alto para fazer em Portugal, aí 500 mil euros, comprar um imóvel. Que é isso? 500 mil euros. Você consegue ganhar um visto de residência. E também tem outra forma que pouca gente conhece. Fala. Descendentes de judeus sefarditas. A Bia adora essa palavra. Sefarditas. Eu sempre erro, tá bom? Você tem que declarar o vínculo com a comunidade e tal, mas é possível. Então, só aí você já vê que você pode dar uma fuçada aí na família se não tem possibilidade de ter a cidadania portuguesa. Não tem possibilidade de ter a cidadania portuguesa. Qual é a segunda opção? Eu ia falar isso aí, né? Então vai, mete eu ia falar. Eu tava na mão aqui pra falar. Quer tomar a minha palavra? Olha, gente, o Brasil, ele é uma mistura louca, né? Tem gente de tudo quanto é jeito e tal. E o que mais acontece é a possibilidade de você ter a cidadania europeia, ou seja, algum familiar ali que tenha uma descendência, ou seja, né, nascido em um dos países da União Europeia. Geralmente até avô, algumas até bisavô, né? Olha só que moleza. Então, procura aí na tua árvore genealógica e vê se tem aí um espanhol, um polonês, francês, alemão, grego, na minha família italiano. Só tem cearense. Só tem cabeça chata. Só tem cearense. Só tem gente boa. Eu também não conseguia. Minha mãe tem, da espanhola, tá vendo? Mas pronto. Pra eu ter a espanhola, eu teria que morar na Espanha 1 ano. E aí... Mas olha, o meu avô e minha avó, os olhos azuis. Eu falei, aqueles ali pisarem em algum lugar, alguma descendência tem. Europeia, vai saber qual, né? Mas é isso, gente. Então, é uma das possibilidades também. E assim, cada vez mais as pessoas estão utilizando desse modo, né, desse tipo de visto para vir para Portugal ou qualquer outro país. Isso. Vamos falar de um visto agora que é muito utilizado por aposentados, mas não só para aposentados, tá? Que é o visto de rendas próprias, é o D7. Boa. Em que consiste o visto de rendas próprias? Você tem que provar para o governo português que você tem renda suficiente para se manter aqui por pelo menos 1 ano. Então, o que isso significa? Você tem que comprovar que você tem um salário mínimo português para você, mais 50% do salário mínimo português para o seu cônjuge e mais 30% para cada dependente. Por 1 ano,
Peraí, já me perdi, mas é isso, gente. Gravem isso aí. E Se não gravou, volta um pouquinho o vídeo e... e aí você tem que ter isso declarado, imposto de renda, pode ser uma fonte de uma empresa, pode ser por rendimentos, por investimentos, você pode ser um nômade digital que tem a sua empresa funcionando no Brasil ou que presta serviço no Brasil e que pode morar onde você quiser. Boa. Se você conseguir declarar isso, você tem que ter esse valor em 1 ano depositado numa conta aqui em Portugal, né? Aí você vai multiplicar por aí, sabe quanto é que dá mais ou menos? Com a cotação atual do euro, você tem que ter mais ou menos, aí para um casal, 77 mil reais. 77 mil reais. Às vezes, só de vender um carro, você já tira esse dinheiro. Dependendo do seu carro. Exatamente. Você tem esse dinheiro, você abre uma conta em Portugal, transfere para cá, você tem renda, você pode pedir o visto de rendas próprias, gente. E vamos combinar aqui rapidinho. Para vir para Portugal, tem que juntar uma grana, gente. Uma graninha para que não passe perrengue. Porque se passar perrengue no meio do caminho, no meio do projeto, vai voltar e aí vai dar zebra. É uma observação, tá? E isso é o que o governo português exige para te dar o visto. Não significa que é o suficiente para você viver aqui tranquilo, tá? Claro. Isso aí você vai aí, procura em outros vídeos nossos. A gente fala muito de custo de vida, né? A gente amplia isso. A gente está dizendo a maneira de vir legalmente. E o visto de rendas próprias é uma que tem sido muito utilizado, tá? Outro visto que também é interessante, que é o D2. É o visto de empreendedor. A pessoa que quer ou abrir uma empresa ou trabalhar de maneira autônoma aqui em Portugal. Mas tem que se preparar para os encargos que são pesadíssimos. Aí é que tá. O visto em si custa aí uns 800 euros para você tirar. Praticamente qualquer visto. Tá. Os custos para você abrir a empresa aqui vão ficar em torno de 500 euros. Tá. Um contabilista, que é o contador do Brasil, tapa aí mais uns 200 euros. Tá? Tô dando preços médios, gente. E aí você tem os impostos, você tem alguns encargos, tem toda uma despesa extra. Então, para tirar esse visto, tem que avaliar realmente se você vai conseguir trabalhar aqui para pagar a despesa de ter empresa aberta e também para se manter. Então, a gente vê muita gente vindo e tendo alguma dificuldade aí de manter a empresa aberta. Aí vai depender de que tipo de serviço você vai prestar, né? De que tipo de empresa você está pretendendo abrir. Tem que conhecer muito bem o mercado, tem que saber muito bem o produto que você tem para oferecer. Não é tão simples assim, vamos deixar isso bem claro. Tem que ficar bem claro que você não pode abrir uma empresa só para conseguir essa situação de vir para Portugal. Tem que ser, se tiver que abrir a empresa mesmo, é para trabalhar aqui, é para desenvolver empreender mesmo. Não é uma boa ideia tentar abrir uma empresa para depois tentar para fechar ou para fazer isso, para fazer aquilo. Isso não dá muito certo. Tá? Então fica ligado, porque é uma possibilidade sim. Muita gente utilizou desse tipo de visto e empreendeu aqui, está bem. Mas quando não tem uma verdade por trás dele, ele pode ser o calcanhar de Aquiles, tá? Exatamente. E aí, tem uma outra que, assim, muita gente não vê com olhos de ver, que a gente usa essa expressão, que é o visto de estudante. Sim, se você não tem nenhuma dessas possibilidades anteriores que a gente falou, você sempre pode vir para fazer um mestrado, para fazer uma graduação, para fazer um doutorado, para se especializar mais ainda na sua área, tá? Tem até uns cursos técnicos que podem se enquadrar nisso, tá? Exatamente, tem alguns cursos, mas tem que consultar essa tabela, esses cursos, para que nem todos são enquadrados, tá bem? O primeiro passo é você achar uma universidade, né, que te interesse, enfim, seja lá qual tipo de graduação você esteja buscando, e aí você tem que aplicar, e depois que você for aprovado, é que você dá a entrada no seu visto. E claro, você tem que comprovar que você tem renda para se manter aqui, para fazer esse curso, né, para pagar as suas despesas. E, gente, uma dúvida que muita gente tem, mas dá para trabalhar com visto de estudante? Dá para trabalhar. Claro que você tem que cumprir ali uma carga horária que te permita também estudar, né? Você não pode chegar aqui com visto de estudante e abandonar os estudos ou não se dedicar realmente a eles. Então, mas existe ali uma flexibilidade, porque a gente sabe que... A gente não, né? Não sou eu que decido. Porque o governo sabe que as pessoas também
precisam trabalhar para se sustentar. Você pode trazer a sua família através do reagrupamento familiar. A gente conhece gente que está aqui com visto de estudante, está cursando mestrado e concorre à bolsa, pode ganhar bolsa também para se manter aqui. Tem bolsas que você aplica desde o Brasil, tem parcerias para países de língua portuguesa, então... E tem umas coisas, amor, que antecipou e melhorou muito essa possibilidade, que é o seguinte: hoje o nômade digital, a pessoa que trabalha em casa, em home office, ela tem a possibilidade de trabalhar para qualquer país do mundo. Então, mesmo que você tenha... Porque a carga horária da faculdade, propriamente, é pesada, é puxada aqui. É integral, né? Aqui as faculdades são integrais. A grande maioria, né? Então, assim, o que acontece é que você pode desenvolver algum tipo de trabalho remunerado, seja para o Brasil, seja para a Inglaterra, seja para a França, seja para Portugal, remotamente. Ou seja, você vai dar uma ralada, né? Vai trabalhar ali à noite, às vezes, vai de madrugada, de manhã cedo, nos horários que você tem vaga, né? Mas pode também ser uma possibilidade. E cada vez mais toda essa questão que envolveu aí que envolveram dos últimos 2 anos, 1 ano e meio, eles aceleraram muito esse tempo, né? Esse time do online, né? Do trabalho online. Perfeito. Gente, a gente trouxe aqui os 5 vistos ou maneiras que a gente considera mais fáceis de caberem aí na maioria das pessoas que pretendem migrar. Mas existem outras, existe o Startup Visa, por exemplo. Então, dá uma pesquisada, porque alguma dessas situações pode se adequar a você para que você venha realizar o seu sonho de viver em Portugal com segurança, legalizado, sem quebrar nenhuma regra, sem fazer nada errado, né? E se quiser também saber um pouco mais, se aprofundar em todas as questões de quem realmente, do assunto, de quem quer realmente vir para Portugal, a gente tem um treinamento online que é super, pega lá desde o planejamento antes da saída do Brasil para Portugal, e até a chegada aqui, economizando muita coisa que às vezes a gente, quando chega num país que a gente não conhece, a gente gasta mesmo sem querer, por erros, por coisas que a gente faz que poderia realmente evitar. A gente está com alunos lá que estão pessoas realmente comprometidas a realizar uma imigração consciente e segura. Então, se você quiser saber mais, portuguiando.com/treinamento. Beijos!